E se aquilo que você chama de amor for só um espelho para sua carência? E se o desejo que sente por ela for, na verdade, o eco de uma ausência antiga? Uma ausência que nasceu no silêncio da infância, cresceu com a culpa da religião e agora sangra toda vez que você implora por reconhecimento sem perceber? Você sente o peso, você sente a voz interna, você sente a urgência, mas não sabe nomear. Este vídeo não é sobre as mulheres, é sobre você. Sobre o homem que foi ensinado a calar, a servir, a conquistar, sem jamais entender o que realmente o comanda por dentro. Um homem que foi domesticado para achar que ter poder sobre o feminino é vencer. Mas nunca disseram que o verdadeiro cativeiro começa quando você precisa ser desejado para se sentir vivo. Carl Jung chamaria isso de ânima, a energia feminina dentro de você, reprimida, esquecida, projetada nas mulheres que você ama, deseja, teme ou odeia. Maquiavel diria que onde há desejo, há poder, mas também submissão. Schopenhauer, com sua lucidez amarga, sussurraria que tudo que desejamos nos escraviza. E você? Onde se coloca nesse jogo? Você observa ou ainda reage? Talvez o que paralise você não seja o medo da rejeição, mas o medo de encarar a própria impotência diante da mulher que não te escolhe. Porque toda vez que você precisa ser escolhido, você já perdeu o jogo. Você não lidera, você mendiga, você não seduz, você se justifica. E ela sente, ela sempre sente. Você está cansado de se moldar, de agradar, de tentar adivinhar o que ela quer para não ser descartado. Mas no fundo, sabe que o problema não está nela. Está na sua dependência emocional disfarçada de romance. Está na sua sombra negada que se ajoelha toda vez que o feminino olha para você com indiferença. O que este vídeo vai te mostrar é cruel, mas libertador. As chamadas fraquezas femininas não são fraquezas, são espelhos. Espelhos do homem que ainda vive de reflexos, de aprovação, de carência disfarçada de força. Mas a partir de agora, você para de jogar para ser amado e começa a jogar para ser inteiro. Existe um ponto cego na dinâmica entre homens e mulheres que raramente é dito em voz alta. É sutil, quase imperceptível, mas está em todo lugar. Está na forma como ela pergunta se ficou bonita, na maneira como reage a um elogio, no silêncio que surge quando sente que não está sendo vista. E principalmente está no impacto que tudo isso causa em você. Porque o que parece ser apenas vaidade, muitas vezes é carência. Uma carência de validação emocional que manipula, sem perceber que manipula. A mulher que foi condicionada a se sentir valiosa apenas quando desejada, aprende cedo a transformar sua vulnerabilidade em vitrine. Aprende a ser notada, elogiada, desejada, não por egoísmo, mas por necessidade. O olhar do outro se torna seu espelho, o afeto, sua moeda de existência, a atenção, seu oxigênio psíquico. Ela não sabe disso de forma consciente, mas sente que sem isso começa a desaparecer. E você, que muitas vezes entra nesse jogo sem entender, sente um fascínio misturado com raiva. Raiva de precisar correr atrás, raiva de perceber que está sempre um passo atrás, raiva de se sentir descartável quando não responde ao que ela esperava. Mas essa raiva não é só sobre ela, é sobre quanto você ainda acredita que o seu valor depende do quanto consegue agradá-la. Existe uma bioquímica por trás disso. Elogios, curtidas, mensagens, atenção, tudo isso ativa o mesmo circuito de recompensa cerebral que uma droga ativa. Dopamina, reforço, vício. Quando ela recebe atenção, sente-se viva. Quando você não dá atenção, ela sente abandono. Mas o que poucos percebem é que esse ciclo também aprisiona o homem. Porque o homem que não entende isso acaba se tornando parte do jogo. Ele não se posiciona, ele reage. Ele não negocia, ele implora. Ele não lidera, ele corre atrás. E tudo isso sob a falsa ideia de que está sendo gentil, amoroso, presente. Mas por dentro, está exausto. Exausto de não ser visto por quem realmente é. Exausto de só existir quando agrada. O homem que desperta para esse mecanismo não se torna frio, torna-se lúcido. Ele para de se culpar por não atender às expectativas dela. Ele para de tentar preencher um buraco que não criou. Ele para de mendigar atenção, porque entende que o valor dele não está no quanto ele consegue ser desejado, mas no quanto ele consegue ser inteiro, mesmo quando ninguém o escolhe. Você sente esse cansaço. Você sente que já deu demais, que já foi compreensivo demais,
que já deixou passar coisas que te feriram profundamente. E tudo isso por medo de perder não a mulher, mas a validação que ela representa. Mas chega um momento em que você precisa parar. Parar de se explicar. Parar de correr. Parar de tentar provar que é bom o suficiente. É nesse momento que começa o verdadeiro poder. O poder de quem não precisa ser desejado para se sentir homem. O poder de quem negocia com clareza ao invés de implorar com gentileza. O poder de quem olha nos olhos dela e diz, com presença: eu não estou aqui para te agradar. Estou aqui porque sou inteiro. E isso basta. Há uma força invisível que molda o comportamento feminino. E ela não vem da lógica. Vem da culpa. Não aquela culpa consciente, racional, que se reconhece e se resolve com uma conversa. Mas uma culpa ancestral, embutida no corpo, enraizada no inconsciente coletivo, passada de geração em geração como um código silencioso. É a culpa cristã, a culpa de desejar, a culpa de sentir prazer, a culpa de ter poder. A mulher carrega essa culpa como quem carrega um pecado que não cometeu. Cresceu ouvindo que ser boa é ser submissa, que ser sensual é ser errada, que ter poder sobre os homens é perigoso e por isso deve ser negado ou disfarçado. Ela aprendeu a desconfiar do próprio corpo, a esconder o próprio desejo, a pedir desculpas por ser intensa demais, bonita demais, livre demais. Mas o mais grave é que muitas nem percebem, porque essa culpa se disfarça de moral, e a moral muitas vezes é só medo em roupa de virtude. E aí está o paradoxo. Enquanto ela busca autonomia, também se sabota. Enquanto quer ser desejada, também se pune por isso. Enquanto se aproxima, também teme ser julgada. Essa ambivalência cria comportamentos contraditórios, e o homem que não entende isso, se perde. Tenta salvar, agradar, corrigir, mas tudo que recebe de volta é mais confusão. Você já sentiu isso? Já sentiu que estava sendo gentil, presente, verdadeiro, e mesmo assim ela se afastou? Já viu ela se culpar por algo que você nem considerava errado? Já presenciou um olhar de vergonha no momento em que o prazer parecia ser mais forte? E talvez tenha pensado que era sobre você. Mas não era. Era sobre ela. Sobre a prisão invisível da culpa que ainda vive nela. E aqui entra a sua vantagem. Não vantagem para manipular, mas vantagem para compreender, para não se perder. O homem que enxerga essa programação psíquica, essa culpa herdada que a faz duvidar de si, ganha uma vantagem moral e estratégica, porque não tenta corrigi-la, nem salvar, apenas observa com compaixão firme. Ele não cede à chantagem emocional disfarçada de pureza. Ele não se rebaixa para merecer um amor sabotado pela culpa. Ele se mantém inteiro, e nesse inteiro se torna o espelho que revela, não o juiz que condena. Você não precisa resolver o que não foi você quem causou. Só precisa parar de se envolver em batalhas que não são suas. O feminino muitas vezes está em guerra com ele mesmo. Seu papel não é entrar na guerra, é ser presença. Presença que não se curva, não acusa, não tenta salvar, apenas observa, firme, e diz com um olhar: eu te vejo, mas não me perco por isso. Existe algo dentro de toda mulher que a divide. Um impulso de liberdade e um desejo de rendição. Uma vontade de dominar e uma necessidade de ser conduzida. Essa ambivalência não é um defeito. É uma dança arquetípica entre Lilith e Eva, entre a mulher que exige autonomia e a que busca proteção, entre a que comanda e a que se entrega. A mulher moderna vive em conflito entre esses dois polos, e o homem que não entende isso sofre, porque acredita nas palavras, mas não lê os gestos. Acredita no discurso, mas ignora a linguagem do desejo. Quantas vezes você ouviu ela dizer que queria um homem sensível, presente, afetuoso, e quando você foi exatamente isso, ela se afastou? Quantas vezes você tentou ser o cara que escuta, que apoia, que cede, e ela, ao invés de valorizar, perdeu interesse? Isso não é incoerência, é o reflexo da ambivalência interna que ela mesma não entende. O problema não é o homem sensível. O problema é quando a sensibilidade vem carregada de submissão, de medo, de insegurança. O feminino não rejeita a vulnerabilidade do outro, rejeita a ausência de estrutura, rejeita o homem que tenta agradar quando deveria impor,
o homem que se molda quando deveria confrontar, o homem que se adapta quando deveria liderar. Porque por trás do desejo por um homem sensível, muitas vezes existe a fantasia inconsciente de encontrar alguém que toque sua alma, mas que também segure sua queda. A chave está em decodificar, não reagir ao que ela diz, mas sentir o que ela não sabe nomear. O feminino quer segurança, mas não aquela que se ajoelha. Quer presença, mas não aquela que suplica. Quer conexão, mas não com quem perdeu a si mesmo para ser aceito. E o erro está em tentar se tornar o homem que ela quer, ao invés de ser o homem que você é, com presença firme, alma aberta e limites claros. Você não está aqui para ser o tapete emocional de ninguém, nem o salvador, nem o garoto bonzinho que acredita que ser doce é suficiente. A sua doçura sem estrutura vira fragilidade. A sua escuta sem firmeza vira ausência. A sua bondade sem limites vira autoabandono. Decodificar é não cair na armadilha de agradar. É ouvir sem se curvar. É acolher sem se apagar. É sentir sem se perder. Porque o verdadeiro homem sensível é aquele que sente tudo, mas continua inteiro. Inteiro no meio da ambivalência. Inteiro diante do caos. Inteiro mesmo quando ela tenta dividir você por dentro. Há um tipo de vazio que não se preenche com presença, um tipo de fome que não se sacia com o amor. É a fome de ser vista, a necessidade quase desesperada de existir através do olhar do outro. Muitas mulheres vivem assim, não como escolha, mas como estrutura. Foram ensinadas desde cedo que o valor delas mora nos olhos que as observam, nos likes, nos elogios, no desejo que provocam, no silêncio que causam quando entram em um ambiente. Elas se tornaram prisioneiras do reflexo. O problema não é se maquiar, se cuidar, se enfeitar. O problema é não conseguir mais se reconhecer sem isso. O problema é precisar constantemente da validação externa para se sentir alguém. E o que parece autoconfiança, muitas vezes, é desespero disfarçado. Por trás da segurança performada, existe uma menina que ainda se mede pelos olhos que a aprovam. E o homem que não entende isso entra no jogo sem perceber. Vira espelho, vira plateia, vira alimento emocional. E quanto mais oferece, menos é visto, porque quem só se enxerga no reflexo nunca enxerga o outro de verdade, só enxerga o quanto está sendo ou não admirada, o quanto está brilhando, o quanto está no centro. Mas há um poder silencioso na ausência, há um fascínio no homem que não reage, que não elogia por hábito, que não corre para agradar, que retira o espelho. E ao retirar o espelho, ele faz com que ela, pela primeira vez, se olhe de verdade. E isso pode ser assustador, mas também libertador. Você não está aqui para ser reflexo, você não é plateia, você não é filtro emocional. O seu valor não está em como ela se sente quando está ao seu lado, está em como você se sente quando permanece inteiro, mesmo diante da oscilação dela. A técnica não é frieza agressiva, é desidentificação emocional, é olhar sem absorver, é sentir sem se afogar, é amar sem se perder. Quando você para de ser espelho, ela precisa se encarar, e nesse instante o jogo muda. Porque o homem que não se torna reflexo se torna centro. Não o centro do desejo dela, o centro da própria presença. E presença é o que mais falta no mundo hoje. Existe um tipo de silêncio que apavora, um tipo de estabilidade que incomoda, um tipo de paz que parece insuportável. Muitas mulheres não suportam o tédio emocional, precisam do caos para sentir que estão vivas, do conflito para sentir intensidade, do drama para não afundar no vazio. E, quando a relação entra em instabilidade, é nesse momento que a sabotagem começa. Não porque são más, mas porque foram treinadas a confundir amor com adrenalina. O vício não está no outro, está na oscilação, na liberação constante de cortisol e dopamina, no ciclo de brigas e reconciliações, no te amo seguido de afastamento, no sinto sua falta depois de te ignorar por dias. É um ciclo químico, uma dependência emocional com aparência de paixão. E o homem que não percebe isso tenta resolver com lógica, algo que foi criado no trauma. Você sente isso quando, mesmo dando tudo certo, ela começa a provocar, a buscar defeitos, a testar seus limites, a exigir mais do que você pode dar. Não porque você está errado, mas porque a previsibilidade a faz sentir que perdeu o controle do jogo. O drama reaparece não como problema, mas como válvula de escape.
E é aqui que você precisa usar o mistério, a ausência estratégica, a oscilação consciente. Não como jogo barato, mas como preservação da sua energia. Você não é responsável por manter o fogo emocional de alguém que não suporta o próprio silêncio. Você não é o animador emocional da vida de ninguém. Crie pausas. Desapareça quando sentir que está sendo sugado. Retorne com presença. Mas nunca, nunca mais ofereça o seu coração como anestesia para a angústia alheia. O seu amor não foi feito para curar o vício de alguém pelo caos. E quando ela sentir sua ausência, o jogo muda. Porque o homem que some, não por birra, mas por estratégia emocional, provoca algo raro, autorreflexão. E nessa ausência nasce respeito, porque o poder não está em estar presente o tempo todo, está em saber sair na hora certa e voltar inteiro, sempre inteiro. Algumas mulheres não atacam com palavras duras, atacam com virtude, com frases afiadas disfarçadas de maturidade, com julgamentos sutis que carregam um veneno moral. Dizem, homem não presta, eu faria diferente, eu sou mais evoluída. E você, que talvez ainda esteja tentando mostrar que é diferente dos outros, cai na armadilha. Começa a se explicar, a se defender, a tentar provar que é um homem bom. Mas aqui está a verdade brutal. Toda vez que você tenta se justificar diante de uma acusação moral velada, você entrega seu poder. Porque o jogo não está no que ela diz. Está na necessidade dela de se sentir superior para não encarar as próprias contradições. A busca por superioridade moral é, muitas vezes, só uma máscara para o medo de não ser suficiente. E quando ela sente que você acredita nisso, o respeito morre. Você não precisa rebater. Não precisa vencer o argumento. Precisa permanecer, firme, em silêncio. Porque o silêncio, nesse caso, não é fraqueza. É palco. Palco para que a arrogância alheia se revele sozinha e se revele feia, desproporcional, vazia. A técnica é maquiavélica. Use a queda do outro como cenário para sua elevação, sem atacar, sem ironizar, sem se sujar. Apenas fique e deixe que o excesso de virtude colapse por si só, porque ninguém suporta por muito tempo o peso de uma moralidade falsa. Ela racha, ela expõe o que estava escondido. Ela mostra que por trás da fala madura existe uma raiva mal resolvida, uma carência disfarçada de ética. Você sente essa pressão, essa sensação de que está sempre sendo avaliado, medido, testado. E o seu erro foi acreditar que precisava passar nessa prova. Não precisa. Você não está aqui para convencer ninguém da sua bondade. Está aqui para viver sua verdade. E às vezes, essa verdade é incômoda, imperfeita, mas é sua. O verdadeiro respeito nasce quando você para de tentar agradar e começa a se posicionar com dignidade silenciosa, sem se defender, sem ceder, sem jogar, só estando ali, inteiro, enquanto o teatro moral cai. Existe um tipo de homem que incomoda, não por ser rude, nem por ser agressivo, mas por existir com firmeza, por ocupar o próprio corpo com dignidade, por não se desculpar por estar ali. Esse homem não levanta a voz, mas também não abaixa a cabeça. E é exatamente essa presença que provoca desconforto em muitas mulheres, porque elas foram condicionadas a educar o homem, a moldá-lo, a suavizá-lo, a torná-lo aceitável. E quando encontra um homem que não precisa ser aprovado, surge a tentativa inconsciente de castração. Começa sutil. Um comentário aqui, uma crítica ali, uma exigência emocional disfarçada de cuidado. Você podia ser mais compreensivo. Por que você é tão frio? Você acha que está sempre certo. Frases que parecem inofensivas, mas carregam o desejo de controle, o desejo de reduzir a energia masculina a algo domesticável. E você, talvez por medo de parecer insensível, começa a ceder, a tentar se explicar, a suavizar sua presença, a virar uma versão emocionalmente editada de si mesmo. Mas a verdade é que toda vez que você pede desculpas por existir com força, você se abandona. E toda vez que se abandona, perde a atração que vinha justamente da sua firmeza. A masculinidade crua,
aquela que não se justifica, que não precisa de aprovação, que não se adapta para ser aceito, é rara. E por isso é temida. Porque não é manipulável, não é moldável, não é um projeto de reforma emocional. Você não está aqui para ser educado, está aqui para ser inteiro. E ser inteiro, às vezes, é ser incômodo, é ser mal interpretado, é ser julgado por quem só sabe se relacionar com versões domesticadas do masculino. Mas você aguenta. Aguenta porque não precisa ser amado por todos. Aguenta porque não está mais tentando provar nada. Aguenta porque escolheu a dignidade ao invés da aceitação. E é essa presença que desarma. Não a presença que tenta se encaixar, mas a presença que olha nos olhos e diz, sem palavras, eu sei quem sou e não preciso da sua permissão para existir. Isso é liberdade. Isso é força limpa. Isso é o que começa quando você para de se curvar e começa, simplesmente, a ocupar. A mulher moderna carrega uma beleza pesada, uma estética que aprendeu a sustentar não como escolha, mas como exigência. Ela vive em guerra com o próprio corpo, com o tempo, com os filtros, com as outras mulheres, com o medo de não ser suficiente, porque a cada dia um novo padrão, um novo ângulo, uma nova ameaça à autoestima que nunca chegou a ser inteira. Essa insegurança estética não aparece como fragilidade, aparece como controle, como comparação constante, como testes de valor, como olhares que pedem aprovação sem dizer. E, muitas vezes, como provocação. Ela testa o quanto você reage, o quanto você se perde por ela, o quanto você ainda se ajoelha diante do desejo. E se você reage, ela sente. Sente que ainda tem controle. Mas há um homem que desarma tudo isso. O homem que não reage, que não elogia por hábito, que não se deixa seduzir por carência disfarçada de beleza, que olha, mas não se perde, que sente, mas não cede. Esse homem não é frio por maldade, é frio por consciência. Ele não se ausenta para punir, ele se ausenta para não ser sugado. A frieza emocional, quando usada com cálculo e não com crueldade, é um escudo que protege a sua energia vital de ser drenada por jogos inconscientes. Um escudo que devolve a mulher ao próprio espelho, porque sem a sua reação, ela precisa lidar com o próprio vazio. E nesse vazio, ou ela cresce, ou desiste do jogo. Você sente isso, sabe o peso de ser sugado por olhares que cobram resposta, por elogios que esperam retorno, por posturas que exigem validação. Mas agora você pode escolher. Escolher não reagir. Escolher permanecer. Escolher não se deixar arrastar para a dinâmica em que o seu valor é testado pelo quanto você se curva. O homem que não se curva assume o controle simbólico do jogo. Não porque domina a mulher, mas porque domina a si. E quem domina a si, já venceu. Porque o verdadeiro poder não está em conquistar o corpo dela, está em não perder a própria alma no processo. Ela nunca foi só ela. Sempre fui reflexo. Reflexo da sua carência, da sua pressa, do seu silêncio não ouvido. Reflexo do menino que ainda mora em você, querendo ser aceito. Reflexo da dor que você nunca teve coragem de nomear. E é por isso que ela te afeta tanto. Porque revela, porque provoca, porque expõe tudo aquilo que você ainda não integrou. Carl Jung escreveu: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. E é exatamente isso que acontece quando você para de ver a mulher como ameaça ou salvação e começa a vê-la como espelho, não como alguém a ser decifrado, mas como símbolo daquilo que em você ainda está ferido, dividido, esquecido. Você não está lutando contra ela, está lutando contra a sombra que ela ativa em você. Contra o medo de não ser amado, contra a fome de ser visto, contra a raiva de ter se calado por tanto tempo. E quando você entende isso, tudo muda. Porque ela deixa de ser centro, e você volta para si. Viktor Frankl dizia que o poder verdadeiro não é domínio, é sentido.
E explorar, nesse contexto, não é abusar. É perceber o jogo para não ser jogado. É saber onde pisa. É entender o que está em cena. É sair do papel de servo emocional e voltar ao trono da própria presença. Você não precisa ser mais forte, nem mais bonito, nem mais desejado. Precisa ser inteiro. Só isso. Inteiro na dor, inteiro na escolha, inteiro no silêncio. Porque o homem que não precisa provar que tem poder é o único que realmente o possui. Se chegou até aqui, comenta: eu escolho o meu trono. Sem explicações, sem justificativas. Porque quem sabe o que carrega não precisa se explicar.